Sem dúvida. É, Não, mas boto fé, saquei. É, tem mais dois pontos aqui que eu tinha anotado, que é privacidade e interoperabilidade. Você quer fazer uhum. considerações sobre isso? Que as coisas que eu deixei de mencionar sobre isso, por exemplo, uma coisa legal de como esse esquema da Web 5 funciona é que você pode fornecer só as partes dos seus dados que são relevantes. Então, sei lá, fazendo uma analogia bem tosca, digamos que você é menor de idade e vai num bar. Aí o cara fala, me mostra essa identidade para eu confirmar que você tem idade para beber. Com o que a gente chama de provas de zero conhecimento, você vai poder mostrar só a informação da idade sem revelar quem você quantos anos você tem, você vai revelar. Mas você não vai revelar seu nome, não precisa revelar seu CPF, RJ, todas essas outras informações. Nome de seu pai, Então, tudo, boto fé, saquei. isso. É. Ou assim como você vai, sei lá, migrar do Spotify da Web 5 para o Deezer da Web 5, a única coisa que você precisa levar de um lugar para o outro são suas músicas. Você não precisa levar mais nada. Saquei. Isso é interoperabilidade, certo? Sim. Essa ideia da interoperabilidade seria mais ou menos como, ao invés de eu deixar a plataforma cuidar dos meus dados, eu escrever um contrato e falar, ó, os meus dados sobre tal coisa, eles se parecem com esse formato e você vai encontrá-los aqui. E aí, ao invés de você dar os dados, você dá esse contrato e aí o aplicativo vai fazer a mágica dele para encontrar e exibir para você. Outra coisa talvez que seja interessante como a sua identidade é uma chave pública, é um número que você não precisa esconder das outras pessoas e você provavelmente vai informar para as outras pessoas qual é a sua chave pública. Eu poderia ir, por exemplo, num Twitter da Web 5 e logar com a sua chave pública e ver o mesmo feed que você vê. Ou eu posso usar a sua chave pública para ir no Spotify e ter acesso às mesmas playlists que você tem acesso. Isso, obviamente, se você der a permissão para a plataforma usar seus dados. Saquei. Mas isso eu acho uma coisa bem legal, assim, tipo, eu quero ver como é que é o feed de tal pessoa, o que ela tá vendo, o, o que essa pessoa se interessa, sei lá, coisas desse tipo. Ou essa questão das músicas também. Eu gosto muito de compartilhar músicas com meus amigos. Então, às vezes eu me perco nessa questão de, tipo, pô, que playlist é pública, qual não é, qual eles conseguem adicionar músicas, quais não conseguem. E eu posso simplesmente dar minha chave pública para os caras, legal, aqui eu tenho acesso a toda a sua playlist. Saquei. Cara, deixa eu perguntar, tem alguma coisa que a gente não tocou que você acha que é importante falar sobre a Web 5? Cara, eu acho que ah, eu acho que talvez o mais importante para as pessoas saberem não é sobre a Web 5 e sim sobre como a Web 2 funciona hoje e parar para pensar um pouco sobre os tipos de informação que você está compartilhando por aí, o que tu tem na nuvem, né, entre aspas, quais são as consequências desses teus dados, se você salva senhas, sei lá, num Google Cloud da vida, num iCloud da vida, dá uma parada e dá uma refletida para pensar da imensidão de dados que tu está deixando outras pessoas controlarem. Acho que essa é a mensagem mais importante, assim. Ou seja, a dor que motivou querer ter esse cuidado maior com a sua identidade online
deixar uma pessoa ou outra, ou sei lá, uma empresa ou outra ter acesso ou não aos seus dados. Perfeito. Deixa eu passar para três perguntas que os plebes deixaram quando eu falei que a gente ia gravar. A primeira é do Shadow Lewis, que a gente tocou assim muito por cima, falamos de tudo, mas se quiser falar, sei lá, uma resposta de 1 minuto só, sabe, bem sintético assim, gostaria de entender quais foram as necessidades que encaminharam a evolução desses protocolos. Ou seja, quais eram as dores que cada um resolveram? Acho que até, deixa eu ver se eu entendi tudo e consigo responder. A Web 1 era o começo da comunicação, é tipo quando não existia internet, é o fato de existir internet, você conseguir publicar conteúdo era legal. A Web 2 é a que a gente tem hoje em dia, que aumentou muito a interatividade, melhora a conexão, as pessoas começam a criar conteúdo, e isso gera um efeito de rede cabuloso, que gera essa questão de alguns dos players muito grandes dominarem tudo e, portanto, garimpar os dados e com isso começar a usar nossos dados contra a gente. Tipo, isso começa porque eles ganharam, porque eles forneceram serviços incríveis, senão eles não conseguiriam coletar tanto nossos dados. Aí a Web3, supostamente um pessoal tenta construir uma parte, uma estrutura da Web2, só que o resto jogando numa blockchain em vez de ser só em servidores. Na visão deles, isso seria um bagulho pseudônimo, pseudonônimo, sei lá, identidade, e portanto mais privativo do que da Web 2. Isso você conseguiria controlar os dados. Mas foi um bagulho que foi bem cooptado pelos DeFis, etc. da vida, e tem incentivos desalinhados e tem toda essa questão dos tokens que acabam atrapalhando bastante a estrutura. Daí surge a Web 5, que é um pensamento que cada usuário vai ser dono da sua própria identidade e vai controlar quem tem acesso. E isso quebra essa lógica desses grandes players da Web 2 de usar nossos dados para ficar manipulando a gente, quebra bastante. Então a Web 5 meio que devolve um quê de privacidade e um quê de, sei lá, toda a polarização, toda a manipulação de câmera de eco que a gente vai caindo por causa dos algoritmos tende a ser muito diminuída porque a gente para de dar os dados que são o substrato que permitem tudo isso acontecer. Essa é uma síntese que faz sentido? Cara, faz bastante sentido. Eu só não sei, eu não sei se eu tô tão otimista assim com a Web 5 e se a gente vai realmente ver uma mudança na dinâmica de como essas empresas gigantes usam nossos dados, mas só pelo fato de eu não ter que entregar um monte de coisa que não está relacionada ao conteúdo que eu estou consumindo, já é um ponto positivo. Perfeito. Mas não boto minha mão no fogo para falar que esse tipo de informação eles ainda não vão ter mais como usar de maneira moralmente questionável. Sei, tipo, no fundo é aquela história que não vai vir uma solução mágica, né? Tipo, a pessoa precisa se cuidar e, tipo, tentar se proteger, usar VPN, etc. Não centralizar seus dados, fazer backup físico e não contar com serviço na nuvem para certas coisas. Tipo, no fundo é uma coisa mais ampla, né? Sim, exatamente. Tipo, por exemplo, eu não sei se pode vir ao caso de uma plataforma Facebook da Web 5 da vida chegar a um patamar que o governo dos Estados Unidos fale, olha, agora todo mundo que faz uma conta no seu site, que acessa o seu site, vai precisar fornecer o CPF, sei lá, o CPF dos americanos, sei lá, qual que é o número que eles usam. Mas é uma coisa que não duvido que aconteça, sabe? Não acho que seria um paraíso, mas com certeza tem dinâmicas interessantes que, na minha visão, vão pelo menos melhorar a experiência que o usuário tem para usar a internet. Eu diria que essa história do CPF permitir ou não fazer as coisas na China já é real e assim, a gente pode argumentar que no Canadá também, tá ligado? Então,
né? Sim, sim.